Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEU 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá a todos, sou Leonardo Luan Moreira Serpassá, sou mestrando em Modelagem Matemática Computacional na Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, e hoje eu vim aqui apresentar o meu projeto de iniciação científica, que é denominado como Desenvolvimento e Análise de um Sistema de Armazenamento de Baterias aplicado ao dispositivo repelidor de aves, na Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, o GICEU. Esse projeto, desenvolvido na Unijuí, em que a mesma se situa na cidade de Juí, no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Essa aqui são a lista de autores, e vamos iniciar. Começando pela introdução, em que as interações entre a avifauna e as infraestruturas do sistema de energia elétrica, elas resultam em uma coexistência frequentemente conflituosa, em que a literatura científica ela reporta uma série de impactos negativos sobre as aves, tais como alterações comportamentais e fisiológicas. Além disso, a mortalidade por colisão ou eletrocução, ela representa uma das principais ameaças, com implicações substanciais para a conservação da avifauna, com a perda de indivíduos reprodutivos e a fragmentação de habitats. Nesse slide aqui, eu trouxe duas imagens das duas das principais aves que são acometidas por esse problema das interações das infraestruturas dos sistemas elétricos, que a ave de cima é popularmente conhecida aqui no Brasil como a caturrita e a ave de baixo como o João de Barro. Então, entre 2009 e 2021, cerca de 34 famílias de aves ocasionaram 19 mil interrupções no fornecimento de energia elétrica, sendo que dessas 19 mil, 99,5% ocorreram em linhas de distribuição e 0,5% em linhas de transmissão. E durante a análise desses dados, a carência de soluções autônomas e sustentáveis para operação em ambientes remotos foi evidenciada, devido à necessidade de manutenções preventivas frequentes. A eficácia na mitigação da presença de aves nas infraestruturas elétricas ela vai ser reduzida. E o desenvolvimento de um dispositivo com detecção ativa da presença de aves mostra ser necessário neste campo. Entretanto, a eficiência energética, ela necessita um estudo que vai compreender as seguintes limitações. Primeiro, dimensionais. Segundo, energéticas. E, em terceiro, financeiras. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é desenvolver e analisar um sistema de armazenamento de energia autônomo, que é composto por células de lítio, um circuito para o gerenciamento de baterias, e uma recarga fotovoltaica, que é destinado à alimentação de um dispositivo repelidor de aves em ambientes isolados. E essa proposta, ela inclui projetar uma arquitetura elétrica que seja capaz de suprir sensores, módulos de controle e emissão sonora que não tenham conexão com a rede elétrica, além de avaliar o desempenho do sistema quanto à eficiência energética e a estabilidade de tensão e autonomia operacional. Então, nos próximos slides, eu vou mostrar para vocês quais são os componentes elétricos que estão empregados nesse dispositivo repelidor de aves. Iniciando pelos sensores ultrassônicos HCSR04. Foram inseridos 3 sensores para pegar justamente as detecções em X, Y e Z. E esses sensores eles são comandados pelo microcontrolador Arduino Uno, além do módulo de Real-Time Clock, que é o DS3231, que a gente pode ver. Serão feitas as gravações em um módulo SD, como esse aqui demonstrado, e aí esse módulo SD, ele grava no cartão SD as interações nos sensores ultrassônicos com o tempo e a data real que foram adquiridas pelo módulo DS3231. Também foi inserido um alto-falante e um amplificador, o PAN 8403, para fazer essa modulação do som dessa frequência que é gerada pelo Arduino Uno. A emissão da frequência é em torno de 4 kHz, é uma frequência que ela é danosa para as aves, mas a intenção é justamente repelir as aves das infraestruturas elétricas.
A alimentação desse dispositivo é através de baterias de 1 lítio 18650 e também é empregado uma variação do conversor boost MT3608, variação porque este conversor boost ele contém uma porta USB-A que foi melhor para a ligação do dispositivo. Além disso, também é empregado um sistema gerenciador de baterias, o TP4056, e o pack das baterias. Foi inserido um painel fotovoltaico para fazer a recarga dessas baterias pela irradiação solar. A potência desse painel é de 6 watts, ele gera energia variada para o módulo de baterias, e aí por isso é necessário o uso do circuito integrado TP4056, esse aqui demonstrado nessa figura. Por quê? Esse TP, ele vai gerenciar o carregamento de tensão e corrente constantes e que vai evitar uma polaridade reversa e também sobretensão na bateria, o que permite um carregamento eficiente e também seguro. O uso das baterias 18650, ele foi selecionado após um criterioso estudo e também uma análise de comportamento de circuito isolado, em que essas baterias foram empregadas devido à sua alta densidade energética e potência e também suas dimensões reduzidas. Dessa forma, são empregadas ao todo 4 células de 3.800 mAh em paralelo, que vai atingir uma capacidade total de 15.000 mAh. A tensão ela vai variar na faixa dos 3,7 até 4,2 volts. E essa tensão que é fornecida pelo módulo, ela vai ser inferior aos 5 volts necessários para energizar o Arduino. E aí, por isso que a gente precisa do conversor boost, porque a faixa de atuação do boost, ela varia na entrada de 2 até 24 volts e a saída de 2 até 28. E a aplicação de conversores boost, ela é fundamental em componentes de baixa potência, com uma alta eficiência sobre variadas cargas. Então, nesse caso aqui, a tensão de saída ela é constante em 5 volts a partir de 2 volts de entrada. Só vai variar a corrente que ela é consumida pelo conversor numa curva proporcional à descarga das baterias. Vai permitir o funcionamento do dispositivo. Nessa figura aqui, consta um diagrama ilustrado de como é que funciona esse sistema de armazenamento das baterias, esse BMS. Então, o painel solar, ele recebe a energia irradiada do Sol, ele converte essa energia em tensão, que vai para o TP4056, que faz toda essa modulação que nós conversamos previamente, e também fornece a segurança do módulo de baterias 18650. Essa tensão da 18650 vai para o conversor boost, que chaveia, nivela essa tensão em 5 volts, e aí alimenta o Arduino. Essa aqui é uma figura dos componentes inseridos na caixa do dispositivo. Então, aqui vocês podem ver o módulo das 4 baterias, o alto-falante, também os outros módulos de real-time clock, o amplificador, o de cartão SD, o Arduino, enfim. Esse foi o arranjo dentro da caixa, e também com os 3 sensores ultrassônicos para detecção. Além disso, a gente pode determinar a eficiência do conversor boost conforme a equação que está disponibilizada na tela, e considerando uma tensão de entrada média de 4,2 volts e a saída estável em 5 volts, a gente consegue descobrir qual que vai ser essa eficiência, que ela é discutida no próximo slide, o slide de resultados de discussões. E aí a gente consegue saber a eficiência desse conversor tanto em condições normais, que é a carga constante, quanto em condições dinâmicas, que vai ser a carga que ela é variável conforme o acionamento dos sensores. Então, na fórmula, a gente é justamente a potência de saída dividido pela potência de entrada, multiplicado por 100. O consumo registrado no dispositivo é de 60 mA em standby, que ele vai energizar somente o Arduino Uno e os outros componentes eletrônicos. Quando ocorre uma detecção, a corrente ela é de 265 mA. E aí, esse valor vai contemplar o eco, que é produzido pelo sensor ultrassônico, também o acionamento do alto-falante, e o gasto energético na gravação das informações do cartão SD, e também pegar os dados que foram coletados no módulo DRTC. E aí, também ressalta-se que esse consumo registrado ele está otimizado via código na IDE do Arduino, utilizando algumas funções para energizar somente os periféricos necessários sem a detecção dos pássaros. Então, a eficiência do conversor boost ela vai variar em 88% no modo standby e 82% no modo de acionamento do dispositivo.
o que logicamente vai ser um pouco menor no acionamento devido ao aumento das perdas que a gente tem no conversor. A autonomia é em torno de 10 dias, só que depende da quantidade de interações nos sensores ultrassônicos. Isso foi detectado, foi calculado em ambiente controlado, sem o carregamento solar, porque esses 10 dias ela vai depender também da quantidade de interações registradas, porque tem um gasto energético das baterias para cada interação. E já o período de carga do sistema via painel solar não foi mensurado, mas as informações que foram obtidas, elas vão validar a aplicação no ambiente isolado, que comprova a recarga via painel solar. E no ambiente controlado, através de uma fonte de 5 volts 2 amperes, leva aproximadamente 4 horas para carregar essas baterias. Os testes eles foram desenvolvidos numa subestação de energia, onde o dispositivo ele permaneceu lá em torno de uma semana, e aí depois nós podemos discretizar esses resultados e analisar como foi o comportamento. Então, como conclusão, o dispositivo do sistema de armazenamento de baterias aplicado no dispositivo repelidor de aves, ele demonstrou-se eficiente e viável em aplicações em ambientes isolados, atendendo os requisitos de estabilidade, de tensão e autonomia necessários para o funcionamento do circuito. O painel fotovoltaico, ele operou conforme esperado, recarregando as baterias. O conversor boost, ele garantiu a tensão estável em 5 volts. E o circuito integrado TP4056, ele permitiu a proteção no carregamento contínuo das baterias de 1 lítio, comprovando o potencial de aplicação em infraestruturas elétricas isoladas. Alguns aprimoramentos futuros vão contemplar a melhor adequação do sistema de armazenamento de baterias dentro da caixa de proteção, o desenvolvimento de uma placa de circuito impresso e também o monitoramento em tempo real do nível da bateria via comunicação LoRa. Essas aqui são as minhas referências e eu agradeço a todos pela atenção. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.